Em 1893, o pintor norueguês Edvard Munch criou uma das mais reconhecidas pinturas da história, O Grito. E gritos são ondas sonoras que se propagam por meios materiais, tipo a terra, a água ou o próprio ar. E uma maneira interessante, já que nós estamos falando de som, de classificar eles com base na sua intensidade, é através da escala de decibéis. Essa escala começa em 0, que é a menor intensidade sonora que um ser humano consegue e é capaz de ouvir, e por ela ser uma escala logarítmica, cada 10 decibéis a mais equivalem a dizer que a intensidade do som, por exemplo, que é o que nós estamos analisando, ficou 10 vezes maior. O som ambiente de uma sala bem calma, por exemplo, essa que eu estou gravando agora, registra cerca de 20 decibéis. Isso é 100 vezes mais intenso do que o início da escala, 0. Acima de 85 decibéis nós começamos a sofrer danos auditivos irreparáveis caso nós sejamos expostos àquele mesmo som por muito tempo. Só para comparação, essa é a mesma intensidade sonora do tráfego em uma rodovia movimentada. Ela pode chegar a registrar 85 decibéis bem fácil. Um motor de um avião a jato, a 100 metros de distância, pode chegar a 110 decibéis. E acima de 120, a gente corre o risco de perder a audição instantaneamente. Mas todos esses sons que eu citei são absolutamente nada comparados ao som mais alto registrado na história. O ano é 1883 e nós estamos no arquipélago de Krakatoa, na Indonésia. Nos anos que antecederam 1883, a atividade sísmica no arquipélago de Krakatoa já estava bastante intensa. Aconteciam alguns terremotos que podiam ser sentidos até na Austrália. Só que no dia 25 de agosto de 1883, o Krakatoa entrou em atividade contínua e explosões podiam ser ouvidas a cada 10 minutos. Marinheiros que estavam a até 20 quilômetros de distância reportavam pedras pomes, um tipo bem comum de rocha vulcânica, caindo sobre os seus navios. E essas pedras tinham até 10 centímetros de diâmetro. E no dia 27 de agosto, 4 grandes explosões aconteceram. Grandes de verdade, porque cada uma delas podia, por si só, gerar tsunamis de cerca de 30 metros de altura. A terceira explosão, às 10h02 da manhã, muitas vezes recebe o crédito por provavelmente ter gerado o segundo som mais alto já registrado na história. Ela foi intensa o suficiente para ser ouvida a 3.110 quilômetros de distância em Perth, na Austrália. E a 4.800 quilômetros de distância, em ilhas no meio do Oceano Índico, moradores locais achavam que o som que eles tinham acabado de ouvir, na verdade era o som de canhões de navios próximos que, por algum motivo, haviam entrado em batalha. Estima-se que a 160 quilômetros de distância do vulcão, essa explosão tenha gerado um som que alcançou 180 decibéis. Só para comparação, isso é cerca de 1 milhão de vezes mais intenso do que alguém assoprando um apito bem no lado do seu ouvido. A energia liberada por essa explosão é estimada em cerca de 4 bombas Tsar, o maior dispositivo nuclear já testado na história da humanidade. A bomba Tsar quebrou janelas de cidades a 900 quilômetros de distância. Mas nada supera a quarta e última explosão, que colocou cinzas vulcânicas na atmosfera a uma altitude aproximada de 80 quilômetros. Esse é o som mais alto registrado na história. A onda de choque resultante dessa colossal erupção viajou para longe do Krakatoa a incríveis 1.086 km por hora. Com uma intensidade aproximada de 310 decibéis, a quarta explosão do Krakatoa podia ser ouvida claramente a mais de 5.000 quilômetros de distância. E não para por aí. Ela estourou os tímpanos de marinheiros que estavam navegando em um raio de 64 quilômetros de distância. A onda de choque resultante da quarta explosão do Krakatoa foi tão intensa que ela podia ser medida em barógrafos ao redor do mundo inteiro. E ela efetivamente circulou a Terra 3 vezes e meia, podendo ser novamente medida em cada passagem. Mas no dia seguinte, em 28 de agosto de 1883, o vulcão Krakatoa ficou em silêncio. Quando as erupções pararam, menos de 30% da ilha original ainda existia.
Só que mesmo em silêncio, o vulcão que um dia antes gerou o som mais alto já registrado na história, continuaria a causar consequências para a Terra inteira. No ano seguinte à erupção do Krakatoa, as temperaturas registradas no verão de praticamente todo o hemisfério norte caíram cerca de 1,2 graus Celsius. O clima se tornou caótico e só voltou ao normal 5 anos depois, em 1888. Cidades extremamente distantes, como por exemplo Los Angeles e San Diego, nos Estados Unidos, receberam quantidades recorde de chuva entre julho de 1883 e junho de 1884. E a causa dessa quantidade recorde de chuva é justamente a erupção do Krakatoa. Outra consequência da erupção foi o aumento da concentração de ácido sulfúrico na alta atmosfera, ao redor do globo inteiro, o que aumentou a quantidade de luz solar que as nuvens refletiam de volta para o espaço. Com mais luz sendo refletida do que o normal, o planeta como um todo esfriou. Por causa da alta quantidade de cinzas vulcânicas jogadas na alta atmosfera por causa da erupção do Krakatoa, os céus ao redor do planeta inteiro ficaram mais escuros. Essas cinzas tinham um tamanho certo para bloquear mais a luz vermelha na atmosfera. E uma consequência disso foi que, por meses depois da erupção, a Lua tinha um aspecto azulado, ou muitas vezes esverdeado. E essas cinzas também criaram pores do Sol únicos e absurdamente vermelhos nos céus do mundo inteiro. E é aqui que nós voltamos ao quadro O Grito, do Edvard Munch. Em 2004, um time de astrônomos sugeriu que o céu absurdamente vermelho no quadro, na verdade, é uma consequência das cinzas vulcânicas jogadas na atmosfera por causa da erupção do Krakatoa. E os números, datas e locais batem. Só que isso é disputado por historiadores da arte, que afirmam que Munch era um expressionista, ou seja, ele não necessariamente precisava pintar quadros e paisagens como ele via no mundo real. Mas ainda assim, pensar na possibilidade que a erupção de um vulcão extremamente distante pode ter inspirado a criação de um dos quadros mais famosos da história é fascinante. Muito obrigado e até a próxima. Um recado rápido antes de vocês irem embora. O Ciência Todo Dia foi indicado para o Oscar da internet brasileira, na categoria Ciência. Só que para ser um dos finalistas, eu preciso do voto de vocês. Então, se vocês puderem votar no Ciência Todo Dia, na categoria Ciência, isso ajudaria muito o canal e seria incrível. Então eu vou deixar o link na descrição e nos comentários, e se vocês puderem ajudar a votar, ou sei lá, mandar para um amigo que quer votar também, eu agradeceria imensamente. Muito obrigado e vejo vocês na semana que vem.